Nessa unidade, nós vamos concluir o estudo de piso e teto, apresentando um resultado muito interessante que permite simplificar expressões com piso e teto com relação a funções que satisfazem certas propriedades. Inicialmente, nós vamos precisar de uma definição, né, de uma propriedade de funções que nós vamos chamar de integralização. Né? Então, imagine que você tem uma função, né, definida num domínio D, aí, que é subconjunto dos reais. Né? A gente diz que essa função é integralizada no domínio D se ela satisfaz esse predicado. Né? Então, vamos ver o que diz o predicado. Diz que o resultado da função em x é inteiro, implica que o x tem que ser inteiro. E isso vale para todo o x do domínio. Né? Então, de novo, a gente diz que a função é integralizada se o resultado da função ser inteiro implica que o argumento x é inteiro. Se f de x é inteiro, implica que x é inteiro. Vamos ver alguns exemplos, e eu sugiro que em cada um deles você interrompa o vídeo antes de ver a resposta do exemplo e responda por conta própria para ter certeza de que o conceito está compreendido. O primeiro exemplo é muito simples. Né? A função é o exemplo da função f de x igual a x sobre 2. A pergunta é, essa função é integralizada em R? Né? No domínio dos reais? Interrompa o vídeo e responda por conta própria. A resposta é que sim, ela é integralizada, porque se a metade de um número, né, se x sobre 2 é inteiro, necessariamente o próprio x tem que ser inteiro também, e isso vale para o domínio inteiro, para todo x em R. Um segundo exemplo, né, o inverso dessa função, f de x igual a 2x. Essa função é integralizada em R? A resposta é que não. 2x não é integralizado em R, um contra-exemplo é, por exemplo, x igual a meio. Né? F de meio é inteiro, porque 2 vezes meio, que é 1. E, no entanto, x sobre 2 não é inteiro. Então, a função não é integralizada no domínio F. Um terceiro exemplo. F de x igual a raiz de x. A pergunta é, essa função é integralizada no domínio D, que corresponde aos números não negativos, aos números reais não negativos? A resposta é que sim. Né? De fato, se a raiz de um número x é um número inteiro, então o próprio x tem que ser inteiro também. E isso vale para todos os números não negativos. Um quarto exemplo. Função log x. Né? Ela é integralizada no domínio D, né? Onde D são os números maiores ou iguais a 1? A resposta é que sim. Né? De fato, se o logaritmo de um número x é inteiro, então o x tem que ser inteiro. Né? Mais ainda, né? Ele tem que ser uma potência de 2. E isso vale para todo x maior ou igual a 1. Agora observe que se a gente troca o domínio, né? Se a gente perguntar se log x é integralizada em todos os números reais, isso deixa de ser verdade. Né? O próprio x igual a meio volta a ser o contra-exemplo. Né? De fato, log meio é inteiro, é menos 1. Né? E, no entanto, meio não é inteiro. Então, com isso, a gente pode passar então para o resultado, que é o objetivo principal dessa unidade, que é o Teorema 15. Né? O que diz o Teorema 15? O Teorema 15 diz que se você tem uma função, né, num domínio que é um subconjunto dos reais, que é integralizada, como nós acabamos de aprender o que é, e além disso, ela é contínua e crescente nesse domínio, então acontece o seguinte, né, que o piso de f de piso de x é igual ao piso de f de x. Né? Vamos entender o que exatamente está dizendo isso aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte, está dizendo que se você tem que calcular o piso de f de piso de x, você pode simplificar e basta calcular o piso de f de x, porque vai ser a mesma coisa. E vale também para o teto. Né? O teto de f do teto de x também é o teto de x, e isso vai valer aí para todo esse domínio D. Por que isso é verdade?
né? Nós vamos dividir aqui a demonstração em dois casos. O caso fácil é quando x é inteiro, né? Quando você pega um elemento inteiro do domínio. Veja que se x é inteiro, então o piso de x e x são o mesmo número, né? E aí o f do piso de x e o f de x também são o mesmo número. E daí o piso do f do piso de x e o piso de f de x também são o mesmo número. Ou seja, concluímos aquilo que o teorema propõe, né? Veja que exatamente o mesmo argumento serve para o teto. Então, no caso em que x é inteiro, é relativamente direta aí a demonstração do teorema 15. Vamos examinar agora o caso em que x não é um número inteiro. E nós vamos adotar aqui a seguinte convenção. Eu vou desenhar aqui o gráfico da função f e eu vou pintar de vermelho os números que não são inteiros e vou pintar de azul os números que são inteiros. E vou pintar de preto os números que a gente não sabe se são inteiros ou não. Então, inicialmente, a gente sabe que x não é um número inteiro, né? Porque esse é o caso que nós estamos tratando, né? Então, daí, nós podemos concluir que f de x também não é inteiro, porque, afinal de contas, f de x é integralizada. Se f de x fosse inteiro, x também teria que ser, mas a gente sabe que x não é inteiro, né? Em seguida, vamos colocar no gráfico aí o piso de x. Como x não é inteiro, o piso de x está à esquerda de x, né? E, nesse caso, a gente sabe que todo esse intervalo aqui, que vai de piso de x até x, não pode ter nenhum número inteiro. O piso de x é o primeiro inteiro que a gente encontra quando anda de x para a esquerda, né? Vamos colocar no gráfico o f do piso de x. Esse a gente não sabe se é inteiro ou não, então vamos deixar ele preto. Agora vamos examinar o que acontece com os números que estão entre f de x e f do piso de x. Olha só, veja, a função f é contínua e crescente. Então, por ela ser contínua, a gente sabe que a tem que ser imagem de alguém, né? E por ela ser crescente, a gente sabe que ela tem que ser que A tem que ser imagem de alguém no intervalo entre piso de x e x, quer dizer, nesse retângulo aqui, né? Então o desenho, por ela ser contínua e crescente, tem que ser assim. Agora observe, né? Vamos chamar de t aqui o número do qual A é imagem, quer dizer, f de t é igual a A, né? O que a gente quer examinar é se A é inteiro ou não, se A pode ser inteiro ou não, né? E o fato é que ela não pode, que A não pode ser inteiro. Por quê? Porque A é imagem de t, né? A é f de t, e t não é inteiro, né? A gente já sabe, todo mundo nesse intervalo aqui não é inteiro, né? Então, se f de t fosse inteiro, ou seja, se A fosse inteiro, t teria que ser, mas a gente sabe que t não é inteiro, então a gente sabe que A não é um número inteiro. E observe que a gente pode repetir esse raciocínio para todo mundo que está aqui nesse intervalo entre f de piso de x e f de x. Então a gente sabe que todo esse intervalo aqui é vermelho, ou seja, ninguém ali naquele meio é inteiro. Muito bem. Agora, o que acontece se você sair aqui de f de x, né, e começar a andar para baixo no gráfico até encontrar o primeiro inteiro? Digamos que o primeiro inteiro é essa bolinha azul aqui, né? Então, por definição, esse ponto azul aqui é o piso de f de x, é o primeiro inteiro que a gente encontra andando de f de x para baixo. Agora imagine que a gente sai não de f de x, mas de f do piso de x e anda para baixo até encontrar o primeiro inteiro, que eventualmente pode ser o próprio f de piso de x. Bom, o primeiro inteiro que a gente encontra de f de piso de x para baixo tem que ser o mesmo ponto, né? Tem que ser a mesma bolinha azul, né? Só que essa, por definição, também é o piso do f do piso de x, né? Então a moral da história é que esses dois números são o mesmo número, ou seja,
piso do f de piso de x é a mesma coisa que o piso de f de x. E isso conclui aí a demonstração do Teorema 15. Você encontra ela por escrito nas notas de aula. A gente conclui aqui com o corolário 16, que é um caso particular muito importante, que nós vamos usar aí nas próximas unidades aí bastante, né? Que é o caso em que você tem a função x sobre k. Né? Então, se x é um número real e k é um inteiro positivo, então a aplicação do Teorema 15 nos leva a essa igualdade aqui, que o piso de x, que o piso do piso de x sobre k é a mesma coisa que o piso de x sobre k. Né? E isso simplifica muito as contas aí quando a gente tem que fazer divisões por inteiro. Né? O mesmo resultado vale para o teto. Né? O teto do teto de x sobre k é a mesma coisa que o teto de x sobre k.